Beleza? Vamos então passar para essa Champions League, pessoal. Champions League. A gente tem um confronto do grupo A, que a gente tem Clube Bruges e Manchester City, e do outro lado Paris Saint-Germain e Leipzig. Bruges e Manchester City. Manchester City que venceu o primeiro confronto, depois perdeu para o PSG e agora vai jogar na Bélgica com uma odd de 1,30. O que dizer? O que a gente espera para esse confronto aí? É o domínio do City, que Manchester City, né? Domínio o Bruges empatou com o PSG, não foi? Empatou. O Bruges tá bem, né, na Champions League, né? Isso tá daí bem, é bom citar, porque empatou com o Paris e venceu o Leipzig em Leipzig. É na brincadeira, tinha um amigo meu que falava isso daí, em Borussia, ele costumava falar. Mas venceu na casa do Leipzig, né? Então, nada, 4 pontos na competição. Se não me engano, o Bruges é o segundo colocado, atrás apenas do Manchester City, ou empatado com o Manchester City. Atrás do PSG. Atrás do verdade, o PSG venceu o City. Bruges em segundo, isso. Então, nesse momento a gente tem ó, PSG com 4, Bruges com 4, City com 3 e o Leipzig com nenhum, né? Então a situação do Leipzig bem complicada. Depois a gente vai falar sobre esse jogo. Pode passar umas informações aqui? Pode, à vontade. Cara, que pecado o Ferran Torres contundir agora, né? Putz, você tava muito bem no Manchester City, tava bem na seleção espanhola, tava fazendo falso 9 com o Guardiola, na seleção espanhola também com o Luiz Henrique, ele jogou assim agora na Nations, e teve essa lesão aí no pé, se eu não me engano, 3 a 5 meses, alguma coisa assim, que ele vai acabar ficando de fora, então ele desfalco certo aí do City nesse jogo. Que ainda tem a dúvida, né, do Ederson e também do Gabriel Jesus por questão de fadiga muscular, mas eu acredito que pelo menos o Ederson entre campo, né, porque ele não jogou o final de semana também, então. E do lado do Bruges, olho no Noah Lang, né, o Neymarzinho holandês, não sei se vocês já viram, mas a tatuagem dele, ele fez a tatuagem igual a do Neymar, esse cara aí, velho, tá maluco, pegando a seleção holandesa e tal, e a galera tá falando, né, chamando ele de novo Neymar. É só exagero. Aleatório aqui. É um jogo pra gente tentar buscar um back City aí, né? Acho que, mas não sei se vai dar esse padrão, né? As odds indicam isso. O City é um dos melhores times do mundo, sim. Fez um jogo abaixo contra o PSG, mas acho que aqui não tem muito o que inventar. O City, costumeiramente, não é um time de goleada. A gente já falou sobre isso aqui em outros programas. O Bruges é um time que sai. A gente já viu isso contra o PSG, a gente viu contra o Leipzig, é um time que tem um ataque interessante, principalmente em transição. E eu acho que isso pode vir a dificultar esse back aí por volta de 1,30. Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse confronto. Você quer falar algo desse confronto, Theo? Podemos passar pro próximo confronto das 1h45. Cara, acho que a gente ficou com uma boa impressão do Bruges contra o PSG, e isso provavelmente foi mais mérito do Bruges do que obviamente do PSG. A gente sabe que o PSG tá com um problema defensivo ainda e vai ter por muito tempo, inclusive agora ofensivamente também o Neymar não joga, a gente vai falar disso, o Neymar que tá aparecendo aí na tela, mas não tem como comparar, né, só se for uma zica muito grande. Eu acho que mesmo com a saída do Ferran Torres, o Grealish deve assumir ali o papel, talvez fazer um atacante, ou então ele colocar o Foden fazendo essa opção e trazendo o Grealish para a esquerda. Acho muito difícil, o nível técnico é outro. O Bruges pode fazer uma gracinha e tal, mas acho que o City deve vencer esse jogo sim. Mas eu concordo com o Felipe, não é jogo para pensar em goleada do City, é um jogo mais tranquilo, até porque o Bruges tem que levar em consideração que ele precisa pontuar. O Bruges está num grupo onde ele já conseguiu vencer o Leipzig fora de casa, ele já conseguiu segurar o PSG em casa, então pontuar contra o City em casa é uma situação boa, porque ele ainda pega o Leipzig em casa. Então eu acho que a situação do Leipzig aqui é tentar buscar pelo menos um empate. Porque assim, se a gente comparar os adversários aí, né, PSG tá mal, né, não diria mal, né, mas ainda é um time em construção com o Pochettino, e o Leipzig também, né, trocou de técnico, saiu um jogador importante como o Pamecano da defesa, defensivamente tá um time que tá tomando alguns gols a mais, também, né? Que era importante. Sabitzer também saiu no meio campo, que era o cara criativo. É difícil um time que consiga surpreender o Guardiola, sabe? Então talvez aí, eu também acredito ainda na vitória do City. Vai depender muito de como se Bruges escapar pro ataque. Coisa que ele fez muito bem contra o Paris Saint-Germain, né? Vale lembrar. Perdeu muito gol. Poderia ter vencido esse jogo. Mas
A diferença do City pro Paris é que o City é muito mais consistente, né? Principalmente defensivamente. Eu acho difícil o Bruges. Não é fácil fazer gol no City. Muito, muito difícil. Então eu acho difícil o Bruges surpreender. Vamos falar de um jogo, então, um pouco mais incerto, na verdade. Um pouco mais incerto, que seria esse PSG e Leipzig. Do mesmo grupo, acho que eu ia falar do jogo da memorário, mas vamos falar de PSG e Leipzig, porque a gente já começou a falar de PSG. O Theo já disse aí que Neymar não joga amanhã. Odds Betfair na tela, 1,57 o back PSG e o Leipzig a 6,4. É um jogo que a gente, se fosse, por exemplo... Esse jogo foi um jogo de semifinal, não foi? De Champions? Foi. Semifinal. Só que a gente vê um Leipzig mais fraco essa temporada e, em teoria, um PSG mais forte. Em teoria. Porque o Pochettino tá tentando entender ali como que ele vai fazer essa constelação de astros convergir por um objetivo que é a vitória, né? Porque futebol é um jogo coletivo. E o Leipzig ali com o treinador alemão, que era o treinador do Salzburg, que agora eu esqueci o nome dele, não sei se o Gabriel lembra. Ele é americano, não é? Ele é americano, isso. Americano, né? Jesse Martin fez essa carreira praticamente toda aí no grupo Red Bull, tá? Treinou New York Red Bull Salzburg e agora no Leipzig. E aí, a gente, da parte do lado do Leipzig, o que eu acho que a gente tem que olhar? Angelino, se ele jogar de lateral, não vai ser legal, ele tem que jogar como se fosse um ponta, ele tem que atacar a profundidade, jogando na amplitude. Foi assim que ele fez uma excelente temporada passada. A gente tem o Nkunku aí, que é o Christopher Nkunku, que tá fazendo uma boa temporada, um atleta que tem crescido bastante nos últimos jogos do Leipzig, tem chamado essa responsabilidade. Mas assim, caiu bastante o nível do Leipzig essa temporada, a gente tem que levar isso em consideração, tá? Do lado do PSG, ainda a gente precisa entender como que vai funcionar, né? O esperado é que com a saída do Neymar entra o Draxler, mas aí cai bastante. Nossa, cai bastante. É Draxler, Messi e Mbappé, né? O Icardi, ele não tem questão física, o problema dele realmente é pessoal, que todo mundo já sabe. E bola ele também Instagram, não tem muita, Facebook. Não tem também. Ele é um André Bebezão europeu, argentino. Basicamente é isso. Ele empurra a bola. Bela comparação. O negócio dele é empurrar a bola, né, Dudu? Não importa quem. Literalmente, né, filho? Sobre trade, eu acho que vai ser muito difícil encaixar um back PSG. Por mais que a gente tenha um Mbappé e um Messi jogando, vai ser muito difícil encaixar. Primeiro porque esse time ainda não tá encaixado. A gente consegue ver uma deficiência do PSG nos jogos da Ligue 1. Mas o time não tá afim de jogar o campeonato francês. Porra, foda-se. Mas mesmo assim eles estão desencaixados pra caralho. E sem o Neymar agora a gente vai ver ainda um time menos desencaixado ainda. Porque você tinha um Neymar com o Messi podendo distribuir para o Mbappé. Agora você tem o Mbappé fazendo essa ligação com o Messi com o Mbappé. Ainda é uma coisa que tem que melhorar, essa questão de posicionamento. Apesar de eu achar que encaixa muito bem, porque o Mbappé vai muito bem pela esquerda, e o Messi faz essa diagonal da direita para dentro. O último jogo que eles se enfrentaram na Champions, o Felipe falou bem que foi semifinal, foi uma decepção, porque o PSG vinha com um time menos forte do que o dessa temporada, e o Leipzig vinha com um time mais forte do que essa temporada. Foi um jogo horroroso. Se eu não me engano, foi 3-0 pro PSG, sem complicação nenhuma. Eu não entendi o que o treinador do Leipzig na época tentou fazer. Eu não lembro nem quem era. Era um cara conhecido. Ele acho que era o Leipzig, que tá no Bayern. Nagelsmann, exatamente. Foi uma tentativa de mudança de time naquele jogo específico. O Leipzig jogou completamente diferente do que ele estava acostumado a jogar e tomou um banho do PSG. Foi um jogo assim, que ninguém conseguia entender, todo mundo esperava. Por exemplo, a Atalanta deu muito mais trabalho pro PSG do que o Leipzig. Né? E o Leipzig tinha eliminado o Atlético Madrid. Então ficou aquela sensação de que, porra, o Leipzig não fez o que podia, mudou em cima da hora e fez cagada e tal. Mas para esse confronto eu concordo, o PSG é mais elenco e o Leipzig é menos time, vamos dizer assim. O Leipzig tem um elenco legal, mas é menos time. Hoje em dia o treinador do Leipzig não conseguiu encontrar ainda o que o time foi buscar. Se a gente for ver o último jogo que eles fizeram agora contra Freiburg, exatamente. Tiveram na estreia do estádio novo do Freiburg, horrível. Muito fraco. Eles se encontraram pênalti, né, no Nkunku, depois sofreram uma pressão. Eu cheguei a talei ao Leipzig esse segundo tempo, inclusive. Só pra confirmar, eu acho que não teremos um back fácil ao PSG e muito provavelmente o PSG deve mamar um golzinho aqui, como de costume, né?
Só comentando com aquela questão que o Felipe citou, que eu concordo também, que eu acho que o Angelino tem que jogar pelo menos uma linha de 3, não dá pra ele jogar com uma linha de 4 na defesa. E pela escalação aqui da UEFA, tá? Ele vem com Goulash, Klosterman, Simacan, Orban e o Sgardiol, né? Então pode ser uma linha 4 na defesa sem o Angelino, né? Aidara, Kampon, Nkunku, Forsberg, Szoboszlai e o Poulsen. O SofaScore tá diferente, o SofaScore tá lançando ele como um meia esquerda, né? Então a gente vai ter que esperar para ver aí como que vai ser. E só um ponto sobre o PSG, uma coisa que eu percebo, que já é frequente, a maioria das vezes que o PSG vence é em detalhes individuais. Se a gente for pegar o último jogo deles contra o Angers, tudo bem, tava com vários desfalques, mas se não fosse o Mbappé, eles não tinham vencido o jogo, porque o Mbappé deu assistência do gol, fez o lance do pênalti, e ele fez o gol de pênalti. 2-1, com o Angers valente, poderia ter vencido o jogo. Então, defensivamente, eu vejo o PSG muito abaixo, muito abaixo. Gabigol, é um time difícil de estar a favor, cara. Quanto que tá a odd aí do over 1,5 e do ambas marcam para esse confronto PSG Leipzig? O ambas marcam tá 1,63. 1,63 o ambas marcam. Então tá aí, falamos um pouquinho desse... Expectativa desse jogo, vai ser um jogo difícil, Só não se esqueçam que o Donnarumma fez uma das melhores partidas contra o City. Foi o destaque aí. Se eu não me engano, foi a primeira partida do Donnarumma na Champions, né? Acho que foi a estreia dele. 9.10 no SofaScore. E agora com o Keylor Navas machucou pela seleção costarriquenha. Agora ele nunca mais sai desse gol aí do PSG. Pô, aí querendo ou não, o Pochettino foi mestre nessa, né? Vou esperar que o vovozinho se machucar e vou botar o cara, e não causou conflito no elenco. Vamos passar então pro grupo B. Grupo B, que é Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. O Milan começou mal, né? Mas vamos falar primeiro desse confronto aqui, que é bem esperado, né? Que é esse Atlético de Madrid e Liverpool. Liverpool aí com a oddzinha interessante para esse confronto no Match Odds. 2,36, perdão, no Match Odds. E o Atlético de Madrid a 3,45 na Betfair Exchange. Por que eu acho que esse jogo pode ser um jogo interessante? É um jogo em que a gente já conhece o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai marcar provavelmente com uma linha de 5, depois uma linha de 4, o Suárez mais isolado na frente. E esse Liverpool desse ano, esse Liverpool que tá jogando atualmente, tá me lembrando um pouco aquele Liverpool rock and roll do Klopp, que chegou em 2 finais de Champions League seguida. É um time muito agressivo, é um time que vai pra cima pra matar, pra virar faca. Se tomar um gol vai fazer 3, entendeu? E é um time que acima de 2 é bom a gente dar uma olhada. Acho que vai dar, a gente vai ter que tomar cuidado. Para quem gosta de fazer lei, a pior equipe em campo, com essa odd de 3,30 pro Atlético de Madrid, a gente tem que olhar como que esse time vai conseguir sair, tá? Se tiver uma boa saída, a gente dá uma esperada, mas eu acho que esse é um bom jogo pra gente procurar entrar contra o Atlético de Madrid na minha visão. Não sei o que vocês acham aí, Theo, Wagner e Gabigol. Eu penso mesmo também, o Atlético de Madrid é um time também cascudo, mas não vem jogando bom futebol, né? Nem na La Liga. Eu não vi o último jogo contra o Milan, né? O Milan ficou com um jogador a menos e eles acabaram virando o jogo. Uma coisa que eu percebi, o Simeone ainda tá com dificuldade de colocar o Rodrigo De Paul em campo. Ele não tá rendendo metade do que ele rende na seleção argentina. Não sei se é questão de posicionamento, não sei se é questão tática, enfim. Alguma coisa tem que fazer, cara, porque o Rodrigo De Paul chegou num valor caro, um monte de gente queria. E é um ótimo jogador, tem que tirar um pouquinho mais dele, né? Do lado do Liverpool, a gente tem o Salah que tá voando baixo. Tá maluco, o Salah tá voando demais. Bola, né? Mané também tá jogando muito bem. Aliás, o primeiro gol do Liverpool lá contra o Watford foi uma pintura, né? O passe do Salah de trivela e a finalização do Mané. E tem uma dúvida que eu acho que nem é uma dúvida, mas eu vou levantar a polêmicazinha aqui, que é a questão do Firmino. O cara faz 3 gols no jogo. Ele não é titular, o Jota tava descansando por questões aí da seleção portuguesa. Você entraria com o cara só pela moral? Esse que é o ponto. Provavelmente o Klopp não vai fazer isso, não, né? Não. Ele vai lançar o Jota mesmo. Né? Na Inglaterra eles não têm esse costume, né, Gabi? Lembra do Lucas? Contra o Ajax? O Lucas é um bom exemplo, né, pra ser lembrado. Mas assim, em pensamento de trade, cara, a única coisa que me dificulta bastante do Liverpool é a questão que o Liverpool provavelmente vai querer trazer o Atlético de Madrid em alguns momentos pro campo de defesa deles. Eles fizeram bastante isso daí contra o Porto e funcionou muito bem, né? Tanto que eu acho que a goleada foi construída em cima disso. Em cima de trazer o adversário pro campo de ataque e atacar os espaços, né? Não deixar o adversário
fechado lá. Talvez eu acho que um jogo de Champions League que eu recordo que eles fizeram isso foi contra o Milan, mas foi um espaço ali de 15 minutos de pressão. Foi um jogo dentro de casa. Então, eu imagino que o Liverpool vai esperar um pouquinho. Mas pelas odds ali, eu iria de Liverpool. Eu concordo com vocês dois, cara. Eu acho que o Liverpool tem tudo pra sair aí, pelo menos com um bom resultado. A gente sabe como é que é o Atlético de Madrid, né? Bota o time lá atrás e tenta jogar por uma bola. Então, eu acredito que o Liverpool tem a qualidade suficiente, pelo menos, para quebrar a marcação desse Atlético de Madrid, que não vem sendo... Não vem jogando com aquela consistência defensiva, né, cara? Então, Borges, você tá muito caladinho, hein? Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer jogos do Atlético de Madrid, de entender o time. Acho difícil. Que a ida do Depou pro Atlético de Madrid foi uma decepção muito grande. Acho que é um cara que a gente admirava muito na Udinese. Fazendo falta na Udinese ele tá, com certeza. Mas eu não sei se ele vai encaixar nesse futebol do Atlético de Madrid. É como se fosse o João Félix. O João Félix é outro talento também que tá apagado, tá sumido, não sei porque não tá sendo usado, se continua lesionado ou não. Enfim, o Felipe Luiz já falou isso várias vezes, o tipo de treinamento que o Simeone exige, desgasta, é muito desgastante e talvez ele não use as peças que ele conseguiu da melhor maneira possível e o Depou é uma delas, né? O Depou é um craque que infelizmente vai jogar num time, entre aspas, covarde, cascudo, que não faz essa transição toda que a Udinese costumava fazer e tudo mais. E o Liverpool, é o que o Felipe falou, me lembra, assim, aquele time das 2 finais de Champions, mas é um time que se arrisca muito mais, né? É um time que hoje parte para trocação sem nenhuma pena. O Salah, como falaram aí no chat, hoje em dia, pela direita ali, cara, eu não consigo ver alguém jogando mais do que ele. Tá voando, os passos que ele dá pro Mané é impressionante. Acho que o conhecimento da dupla, tem muita gente que rasga aí, eu já fui um desses falando que eles não se dão bem, realmente parece que eles têm uma rixa, mas cara, o Mané entende muito bem o posicionamento do Salah, onde é que ele vai enfiar a bola, pra onde ele tem que ir. Esse último jogo que eles jogaram agora foi um passe... O Watford foi o mesmo gol que ele fez contra o City, sabe, numa bola enfiada, ele pegando de primeira. Enfim, acho que o Liverpool tem mais chance de vencer. Eu só ficaria com essa dúvida de como que tá jogando o Atlético de Madrid decentemente, porque eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender. O problema do Atlético de Madrid é que só joga de uma forma, né, cara? Quando precisa, de fato, criar jogada, esse tipo de coisa, não tem tanta ideia assim. O Giancarlo falou uma coisa muito interessante até. O Matheus Cunha ter ido pra lá foi um desperdício também, assim como o Depou, de repente. Vai depender muito, né? De como que ele vai querer encaixar o Matheus Cunha nesse time. E tem uma concorrência grande, né? Tem. Querendo ou não, né? Tem uma concorrência grande. Um Suárez, um Félix, um Griezmann. Eu acho que o principal jogador do Atlético de Madrid, depois do Suárez, obviamente, não sei como é que o Griezmann voltou, é o Carrasco. O Carrasco tá bem. Tá bem. Suárez, o bem. Griezmann tá questionado, vamos dizer assim. Desde que saiu, né? Tem que jogar mais bola pra reviver aquele sentimento de amor com a torcida do Atlético de Madrid. Vamos passar então pro segundo jogo do grupo, que é Porto e Milan. Bora. 2 equipes aí que precisam pontuar, principalmente vencer, no caso. Um Porto aí diferente essa temporada, né? E o Milan tentando se encontrar ainda, né? Nessa temporada a gente falou um pouquinho também nos últimos programas do Betcast, que o Milan vem conseguindo alguns resultados, mas a performance não tá assim tão legal. E aí a gente tem um jogo também bem parelho, né? A odds aí da Betfair, a maior exchange do mundo, pro Porto vencer a partida 2,50, Milan 3,10 e o empate a 3,50, pessoal. A linha aí tá no under 2,5, né? 2,5 desse jogo aí, o under 2,5 sendo precificado a 1,94. Theo, você que acompanhando bastante esse campeonato italiano, qual que é a sua visão para esse jogo aí entre Porto e Milan? Você acha que tipo, é um jogo pra gente deixar de lado, já que nesse mesmo horário a gente também, por exemplo, tem um Ajax e Borussia, a gente tem um Inter e Xerife, tem um Real Madrid e Shakhtar? Cara, tem quase todo mundo nesse horário, né? Acho que vale a pena dar uma olhada nesse jogo pela necessidade. Se não vencer, praticamente os dois estão praticamente fora da briga. Eu li um dado aqui de que das últimas 140 equipes que tiveram 2 derrotas nas primeiras 2 rodadas, somente 8% delas passam de fase. Então o Milan tem que dar um jeito. 2 derrotas ali para Liverpool e para Atlético Madrid, não foi que ele perdeu? Atlético Madrid de virada. De virada no último lance do Suárez. Então, não tem muita escolha. E o Porto não pode ficar fazendo mais aquele jogo de tipo, vou esperar vir pra cima, vou me defender. Tem que, em casa, tem que fazer valer também. Então, pode ser um jogo mais aberto do que as pessoas esperam.
Pode ter sim aqui uma chance da gente pegar um mercado influenciado para ser um jogo under, porque obviamente o Porto tem essa tendência de ser um jogo com menos gols, mas pela necessidade a gente pode ter um jogo mais aberto, pegar odds melhores aqui. Até porque qualquer gol que sair nesse jogo, né, além da Champions League, a UEFA Europa League tá ameaçada para qualquer um deles, né? Então, tem uma briga interessante aí. A questão aí, eu acho que acaba, de certa forma, atrapalhando um pouquinho o jogo. Minha análise, pelo menos, ali do jogo é essa quantidade de desfalque muito grande do Milan, né? A lista é gigante, ó. Kessie suspenso, que foi o expulso contra o Atlético de Madrid. Florenzi com lesão no joelho. O Mike Maignan, goleiro, que o Tatarusano é muito abaixo, né? Nossa. O Mike Maignan não vai jogar esse final. Só de você falar que esse goleiro vai jogar, já me anima para trabalhar gols aqui. Ele é meio frangueirão. E tem também, eu não sei se vocês chegaram a ver a notícia, o Milan contratou o o Marchetti, acho que ele chama o Mirante. Sim. Enfim, aquele goleiro lá que tava na né? Roma. É Marchetti que ele chama? Tinha um que chamava Mirante também, que era experiente, acabou me confundindo aqui. Então, possivelmente os próximos jogos... É o Mirante, tá certo aqui, Antônio Mirante ele chama. Que tava na Roma aí por último. Tava encostado na Roma. 38 anos de idade. Pra tentar suprir essa ausência aí do Maignan nesse momento que ele tá contundido. Seguindo os desfalques, Rebic fora, lesão no tornozelo aqui do final de semana, Brahim Dias, Theo Hernandes e também acabou. tem o Júnior Mencias. Acabou o time, então. Aí olha a escalação do Milan para esse jogo aqui. Tatarusano, Kalulu, o Fikayo Tomori e o Kjaer na defesa, o Calabria entrando como um lateral esquerdo. Lembrando que tem o Balotto-Ré lá também, que jogou no final de semana, lateral esquerdo ex-Mônaco, né? Esse lateral de ofício, no caso. Meio campo com Benasser, Tonales, Salemakers e o Krunic. E o ataque com o Rafael Leão e o Giroud. O Ibrahimovic está relacionado para esse jogo. Caramba. Ainda não é certo se ele vai ser titular. Então esse é o Milan, que enfrenta o Porto, que não tem nenhum desfalque. Time todo torto, hein? Todo torto. Isso que eu acho que pesa um pouquinho pro lado do Porto. Jogar dentro de casa e todos esses desfalques do Milan. Eu vi o Milan contra o Verona, por mais que ele virou o jogo, é que o Verona gosta, né, de dar uma entregada no joguinho, né? Cara, era um time totalmente diferente, principalmente em intensidade, do que a gente costuma ver do Milan, né? Então, pegar um Porto completinho, Luiz Dias ali, indo pra cima, Otávio que tá numa fase muito boa, Taremi tá fazendo gol. Não sei, cara, eu acho que o mercado já tá precificado pra isso, mas acho que Porto tá bem tem justo. vantagem. Porto tem 2,50, vantagem né? nesse momento. 2,50. Ajax e Borussia Dortmund. Theo, duas equipes, Theo, que a gente sabe que são boas ofensivamente. O Ajax na Holanda essa temporada começou assim a todo vapor. Nos últimos confrontos a gente viu uma certa preguiça para buscar uma goleada. E o Borussia Dortmund com o menino Haaland, o Haalandinho. Se ele tiver mais ou menos, ele faz um gol. Mais ou menos ele vai fazer um. Faz tempo, né, que ele não joga, né? Não, ele jogou esse final de semana. Ele jogou? Mas... fez 2 gols. Ele jogou e já fez 2, já. Tá. Mas fazia tempo que ele não jogava. Fazia o match odds pro jogo do Ajax tá 2,30, o Borussia Dortmund 3,10 e o empate a 4. É um confronto que eu tenho uma visão de que vai ser muito difícil para match odds. Eu acho que é uma visão meio que unânime, né? Esse é um jogo de trocação, acho que é um jogo que vai potencializar as características de ambas as equipes, de atacar a profundidade, de ter espaço. O mercado tá, sim, com a expectativa bem over, pra gente ter uma noção. Agora, nesse momento, o over 3,5 do jogo tá 2,14, então o mercado aí espera, sim, que tenhamos aí 4 gols no confronto, é a expectativa. Então a gente tem aquela sensação de que vai ser um jogo bem aberto, tá? E com as odds de gols bem amassadas. Se a gente vê um jogo que confirme essa leitura de jogo aberto, como você gosta de dizer, com cheiro de gol, o que você pretende fazer? Nada. Se esse jogo começar do jeito que dá a expectativa, fazer nada com essas odds aí, eu não encaixa nos meus métodos. Se eu trabalhasse correção de odd no mercado de under e esse jogo começasse uma bosta, ia ser um excelente jogo para ganhar dinheiro. E o jogo tava uma expectativa de gol do caralho. Óbvio, o resultado final foi 5-0, mas naqueles primeiros minutos tava horrível. E aquilo ali desceu demais. 3,5 desceu, 2,5 desceu. Então assim,
para oportunidade de valor, se esse jogo for a mesma coisa que está sendo esperado, nada. Porque a gente vai ter um match odds extremamente arriscado, a não ser que a gente tenha uma odd valendo o risco. Por exemplo, não é o que eu estou vendo aqui. A gente tenha, por exemplo, um Borussia Dortmund a 4,5. Por exemplo, um Ajax a 3,50 num jogo de trocação. Aí eu tenho um pouco de valor, eu posso assumir um pouco de valor de risco nisso. Agora, do jeito que está precificado, se o jogo começar de trocação, a odd do Ajax vai dar uma corrigida, mas qualquer correção de odd do Ajax que você tentar fazer, você vai tomar algum contra-ataque muito perigoso. Então, assim, emocionalmente falando e para mercado mesmo, para valor, vai ser muito difícil. A não ser que você tenha uma ideia de que essa odd do Dortmund tá muito alta, que ela deveria ser mais baixa, você possa se expor aí com um longo prazo maior. De resto, se ele começar muito aberto, para mim não tem nada para ser feito, eu observar o jogo. Baita no jogo difícil, né? É na mesma linha. Baita do jogo difícil. Também. Eu tô gostando muito dos jogos que eu vejo do Ajax. O Dortmund também, de certa forma, vem melhorando, né? Quando joga com o Haaland é outra equipe. Parece que esse ataque com Haaland, Malen e Royce vai encaixar, né? Vai acabar sendo um ataque titular. E só um ponto, né? O Rafael Guerreiro tá fora desse jogo na lateral esquerda, né? Então vai jogar o Nico Schulz. Então, você imagina Nico Schulz versus Antony. Rapaz, é jogo difícil, jogo para ao vivo mesmo, expectativa gigantesca para gol. Vamos ver se concretiza essa expectativa aí. Vamos passar então. Acho que tem um jogo aqui que a gente pode passar brevemente, que é a única hipótese que a gente pode pensar e falar um pouco é sobre se o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Que a gente tem aqui uma Inter de Milão e o Xerifão, o Xerife Tiraspol, o Xerife que venceu o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu. E aí a gente tem aqui um confronto de zebra novamente, né? A gente tem uma Inter bem mais segura do que na temporada passada, um time bem pragmático, simplesmente vai lá e vence os jogos. O último jogo eu não lembro aqui, peço desculpa, até eu não lembro qual foi o último jogo da Inter no campeonato italiano. Foi contra a Lazio. 3-1 Lazio. Lazio virou. É verdade, a Lazio virou, foi mal. Mas segue. Odd 20 do Xerifão. Vale? Pô, velho, não sei se vale. Uma coisa eu falo, nessa odd 20 da Inter, provavelmente eu não vou estar, cara. Se o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, eu não quero estar. Eu não vou me arriscar, cara. Não vou me arriscar, eu vi que o time pode fazer, né? Desde lá do jogo contra o Shakhtar, característica forte de contra-ataque. Eu acho que o time da Inter é uma boa equipe. Aliás, uma excelente equipe, mesmo sem o Lukaku. Mas, cara, não tenho intenção alguma, sabe? É um jogo que eu olho assim. Se acontecer o óbvio, eu não vou me sentir mal, não. Mesmo se der um padrãozaço claro de 1,20 pra Inter, eu não vou me sentir mal, não. É um jogo que provavelmente eu vou deixar de ver pra tentar acompanhar outras partidas aí. Pela odd. Eu vou ser sincero, eu acho que no mínimo esse Sheriff deveria ter um pouco mais de respeito, vamos dizer assim. Essa odd a 1,20 aí, eu também não sinto tanta segurança não, cara. Porque, cara, um time que ganha do Real Madrid no Bernabéu, Champions League, cara, merece um pouco de respeito. Por mais que não seja o melhor Real Madrid da história, por mais que, enfim, a gente sabe, cara, o Real Madrid é 11 Champions, né, velho? E foi uma massa do Real Madrid, né? A gente pode falar, pô, foda. Mas foi um amasso, velho. O Real Madrid perdeu muito gol nesse jogo. Ô, velho, antes da opinião do Theo, pergunto pra vocês três aqui. É uma dúvida minha, uma dúvida sincera. Vocês imaginam quanto estaria essa odd da Internazionale se o Xerife não tivesse feito nada contra o Real Madrid, contra a Shakhtar, ou nada a ver? Mesmo jeito, seria 1,20, qualquer jeito. Eles perdendo lá, enfim, era isso mesmo. Não tinha de onde sair. Ia ser 1,10 por aí. Ia ser mais baixo. Caramba. Certeza. Então, a gente já tivemos aqui várias discussões ou diálogos, como você assim preferir, sobre odds baixas. A gente tem essa... E aí nós concordamos nesse aspecto, de que odds baixas no Campeonato Brasileiro são complicadas de a gente pegar. A gente acabou de ver esse final de semana e o Flamengo e o Galo, né? O Flamengo abriu 1,28, o Galo acho que abriu em 40. E aqui a gente vê uma Inter contra um Sheriff, né? E esse Sheriff já fez suas peripécias. A expectativa a gente sabe que vai ser de um massacre dentro de campo. Então explique para a audiência o porquê, ou talvez quando buscar uma correção na Inter, num lei Inter, por exemplo. Ou
enfim, discorra sobre todo esse raciocínio e por que provavelmente no Brasil você pode pegar e lá fora não pode. Cara, existem diversos fatores que levam uma odd que começa baixa a permanecer baixa. O principal dele geralmente é peso da camisa, geralmente é confiança do mercado, liquidez. Aqui no Brasil a gente tem uma liquidez iniciante ainda, um mercado novo, que por muita gente acha que não, mas é um mercado novo. A maioria das pessoas que formam o mercado não são pessoas de fora, com uma grana muito grande. O horário não privilegia muito isso. A gente tem horário, por exemplo, o jogo do Flamengo ontem foi 9h30 da noite aqui no Brasil, isso quase 2 horas da manhã na Europa. A gente não vai ter muita gente trabalhando aqui, né? E mesmo que o time esteja jogando bem, quanto menos dinheiro, quanto menos liquidez, mais fácil o mercado se movimentar. Então uma odd do Flamengo, de um Galo que segura, por exemplo, 25, 30 minutos, lá fora na Europa você consegue um mercado segurando por 45 minutos às vezes. Quanto mais baixa a odd, mais difícil dela se movimentar. Quando a gente tem um mercado de liga, por exemplo, um City contra um Norwich, um Bayern de Munique contra um Augsburg, é ainda mais difícil, porque esses times se enfrentam com recorrência e a gente tem histórico. E aí você entra nessa questão das pessoas se confiarem ainda mais, colocarem ainda mais dinheiro, fazendo com que seja quase impossível que esse mercado se movimente. Quando a gente tem Champions League, a gente tem fator único. Nunca na história a Inter de Milão enfrentou o Sheriff Tiraspol na Champions League. Nunca na história o Real Madrid tinha enfrentado o Sheriff Tiraspol na Champions League, é a primeira Champions do Sheriff. Então o mercado ele tomou um susto com o Sheriff, mas em momento nenhum a odd do Real Madrid apresentou um padrão que acontece aqui no Brasil, que é aquelas esticadas. Por quê? Porque muita gente confia no Real. Deu um ataque o Sheriff Tiraspol. Foda-se. O Real Madrid é o Real Madrid. Né? Então a tendência é que o mercado continue estabilizado. Para esse jogo da Inter, tudo vai passar pela postura do Sheriff. Eu não imagino o Sheriff com posse de bola ofensiva, marcação-pressão. Não imagino ele causando essa dificuldade para a Inter ao ponto de fazer com que a odd da Inter corrija de forma não natural, ou seja, sem o fator tempo, somente o fator inferioridade. Eu não imagino isso, tá? Eu imagino uma odd da Inter corrigindo se ela ficar 40 minutos sem marcar, 35 minutos sem marcar. Né? Agora eu vou dar minha opinião sobre o jogo. Sendo bem sincero, acho muito difícil o Sheriff aprontar nesse jogo. E eu acho que a gente teve um Sheriff enfrentando uma péssima defesa do Shakhtar, horrível, e enfrentando uma defesa do Real Madrid que não passa confiança nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte, em nenhum time desses dois colocou o Sheriff numa situação de desconforto. O Sheriff não saiu atrás do placar em nenhum dos jogos. E se a Inter abrir o placar, meu amigo, aí é outro jogo. Tá? Então, na minha opinião, o Sheriff não apronta pra cima da Inter, independente se a Inter caiu um pouco ofensivamente, se ela caiu um pouco defensivamente nesses últimos jogos, a Inter ainda não marcou nenhum gol na competição. E eu acho que esse jogo aqui é um jogo para um back fácil a Inter, dependendo da pressão que eles começarem, até porque a Inter do Inzaghi, ela é diferente da Inter do Conte justamente nisso. A Inter do Conte não marca pressão, não marcava, né? Era um time que deixava jogar. Vem pra cima que eu vou te contra-atacar com o Lukaku, etc. A Inter do Inzaghi, ela já é muito mais agressiva no início. Ela força o adversário ao erro, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo é uma queda brutal, tanto é que aconteceu isso com a Lazio, né? Um time que caiu muito na segunda etapa. Então é isso. Eu vejo um Sheriff com 8 pontos, se eu não estou enganado é 8 pontos mesmo, são 6. São 6 pontos. Liderança do grupo. Ainda vai enfrentar o Shakhtar fora de casa, ainda recebe o Real Madrid em casa, ainda recebe a Inter em casa. 1 ponto fora de casa na Itália é excepcional. Qual que é o fator que mais pesa para o Sheriff agora? É organização defensiva e o seu goleiro, que se chama Georgios Athanasiadis. Acho que é assim que se fala, que ele tirou nota, se eu não me engano, 10 nesse último jogo contra o Real Madrid. Pegou tudo, pegou até pensamento. Foi 8.9, exatamente. Então assim, acho que o raio não vai cair 2 vezes, acho que a Inter vai ganhar esse jogo. Se vai dar padrão de back pra nós, cada um tem seu padrão, é diferente. Eu gostaria de ver só o Sheriff tomando um gol primeiro. Não é que eu quero mal dos caras, mas pra conseguir saber como que eu vou trabalhar esse jogo da volta com o Shakhtar, jogo da volta com o Real e propriamente o jogo da volta com a Inter, eu quero saber como que se comporta o Sheriff quando ele sai atrás. Que aí eu já posso saber que no próximo jogo eu posso buscar isso e aquilo. Você sabe que esse daí é uma parada curiosa, porque todos os jogos que eu vi do Sheriff, desde a pré-Champions, eles nunca saíram atrás. Bem louco, né? Bem louco. É um time que
consegue fazer o primeiro gol ali de contra-ataque e aí o jogo fica bem tranquilo pra eles. É um time chato, time dolorido. Enfim, um jogo que eu não pretendo ver. Se o óbvio sair, não vou lamentar. No mesmo horário aí, esse horário de 16 horas, a gente tem Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Shakhtar Donetsk a 5,40 mais ou menos, né, na Betfair, 5,60 aqui na Betfair, e o Real Madrid neste momento a 1,67. Real Madrid que não jogou esse final de semana na Liga, deu uma respirada, é um time que vem melhorando, assim, a dúvida que fica é, vai conseguir vencer esse Shakhtar, né? Qual o time do Real Madrid que vai entrar? Vai entrar o Rodrigo? A gente tem fora com certeza já o Bale, o Ceballos, o Carvajal, o Mendy e o Isco. Então sempre fica essa pergunta aí, né? Azar também, né? Não sei o que o Wagner espera desse confronto aí. O que você espera desse confronto aí, Wagner? O Shakhtar Donetsk e Real Madrid pra gente passar aí pro segundo dia. Cara, sinceramente eu não sei muito o que esperar, cara. São duas equipes inconstantes na minha visão. O Shakhtar, obviamente, tá fazendo uma péssima campanha, né? Tá em última, né? Se eu não me engano. E o Real Madrid é essa inconstância, né? Tem o Benzema, Vinícius Júnior como principais jogadores. E, sendo sincero, cara, eu acho que o Real Madrid ganha, mas que não vai ser fácil, né? Exatamente por essa não segurança da defesa. Mas eu acho que o Real Madrid ganha, cara. Acho que a odd tá justa, inclusive. 1,57. Alguém mais quer acrescentar? Mas 1,57. Acrescentar sobre esse jogo? Acho que o Real Madrid tem condição de vencer, mas não acredito que vai dar padrão pra Beck, pelo menos pros meus métodos. O Real Madrid não deu nenhum padrão de Beck. É difícil fazer jogo do Madrid, cara. O time do Shakhtar é um time que oscila bastante, até mesmo dentro do jogo. Claro que é um time agressivo ofensivamente. Vai dar trabalho, eu acho que ele pode fazer gol no Real Madrid nessa partida. E eu acho que eu vou muito mais nessa linha. Mais nessa linha dos gols. É difícil, cara. É difícil demais. Ver o Real Madrid dominando alguém. Campeonato espanhol mesmo. É defensivamente, né? Não dá pra confiar defensivamente. Ainda mais fora de casa, cara. Fora de casa. Difícil, é um jogo difícil que eu acredito aí pra match odds. Provavelmente eu vou ver essa partida, tá? Vou mais na linha de talvez pensar nos gols, talvez, né? Vamos ver, o Shakhtar precisa sair, né? Precisa pontuar, o Real Madrid também precisa pontuar, então qualquer gol, eu acredito que o jogo não vai parar, né? Claro que se for do Real Madrid tem até mais condições de segurar resultado que o Shakhtar, mas enfim, seria interessante ver o Shakhtar sendo na frente. Seria legal. Lembrando que na temporada passada o Shakhtar complicou pro Real Madrid, né? Então, vamos ver se o raio cair de novo aí. O histórico dos 3 últimos jogos, perdão, Felipe, 4-3 em 2015 e os 2 jogos em 2020, um 3-2 do Shakhtar na casa do Real Madrid e um 2-0 do Shakhtar na casa do Shakhtar.